Estamos tensas. Sim. Ansiosas com esse tema. Apreensivas. Porque o tema é polêmico. Mas precisamos conversar sobre isso. A gente precisa esclarecer a confusão conceitual que a gente faz neste lugar do feminino. A gente confunde muitas coisas. Feminino e feminismo são coisas bem Distintas. diferentes. Sim. Que fique claro. E eu acho que o que a gente vai trazer aqui são perspectivas, na verdade. Nada é verdade absoluta. Nada é não verdade apoia com absoluta. radicalismo, porque aqui radicalismo Isso. não temos, não é? E lembrando que tudo que a gente divide aqui é a nossa perspectiva, da nossa experiência, de como foi a percepção sobre o tema que a gente traz nas nossas vidas. Sim. E agora, né? E Se perguntasse pra Jorge 10 anos atrás, ela falou, ia responder outra com coisa. exatamente. Imagina a Geórgia feminista de 10 anos atrás. Como Vocês vão estar desvirtuadas, se consideram? A Jorge de 10 anos Isso. atrás não estaria de vestido de Nunca. 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 Jamais. Jamais. A Geórgia agora, feminina, Tá num outro lugar. ela honra esse lugar. E ela entende, sim, existem lugares diferentes. Coisas que eu não preciso ter que fazer, porque existem homens com polaridade masculina que podem fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Pra quê? Eu preciso provar algo. Pra quem, não é mesmo? Pra quem? Pra mim mesma? Pra sociedade? Mas eu acho que chegar nesse entendimento É. é um processo, né? É um processo. A Geórgia feminista de 10 anos atrás, que eu diga. Daria na sua cara. Ela daria na minha cara. Quem é você? Como assim? Como você ousa passar batom e se arrumar e colocar vestido? Oi? Pra quê? E O que você quer fazer com isso? E a sua autonomia? E a sua... E sim, olha só, presta atenção, Jorge. Existe tudo isso. Agora pergunta, então. Pra Geórgia de hoje, conversando com a Geórgia de 10 anos atrás. A gente já vai fazer um glossário. Mas qual era a necessidade daquela Geórgia e toda essa raiva? Por quê? Ah, Que lindo, hein? Porque eu acho que isso explica o caminho de todas nós. Eu também a gente também pode tenho abrir esse depois caminho. também. É. Não, a pergunta vai pra todos. A revolta, na verdade, era comigo mesma, né? Uou, foi corte que vem. Sempre é, tá? Pra deixar É. bem claro isso. É Vem sempre culpar. você com você. É, os outros, que isso é bobagem, tá? Mas era bem a ferida, né? Então, assim, a gente já falou sobre isso em algum vídeo. Quando você não tem uma boa referência masculina, né? Saudável, né? Do que é uma polaridade masculina Masculino saudável, né? Que fique Que claro. referência é essa? Tem? Existe? Aí eu já vejo nos comentários das pessoas assim, o que seria, o que é, como que é? Tem Onde que vive? Globo Repórter. O que come? Onde vive? O que faz? Existem de fato ou é só teoria? Além do saudável, existe outro tipo de divino, né? Que a gente pode aprofundar. E vai, porque tem um Isso, tema tem sobre esse isso. tema sobre isso, mas Vamos agora- voltar, vamos pra cá. Vamos voltar. E que fique claro aqui que eu estou falando de polaridade masculina, percebam, né? Eu ainda não usei, porque tem essa distinção, né? Homem, mulher, polaridade feminina, polaridade masculina. Que não necessariamente a polaridade masculina precisa estar vinculada a um homem. A polaridade masculina também pode estar vinculada Nós a temos uma as mulher. duas energias Isso, dentro são de nós, energias. independente do gênero. Entenderam como é que isso pode ficar confuso? Bastante. E por que as pessoas confundem tanto? Isso. Não são as mesmas coisas. Não Sim. são as mesmas coisas. Tipo, Lé com Cré, então, um homem pode. Ele tem as duas energias e Isso. às vezes ele tá no predominante na polaridade masculina, na energia masculina, Isso. e às vezes ele tá na predominância da energia feminina. Isso. Equilíbrio dinâmico. Isso, exatamente. Então, Mesma assim, coisa pra mulher, of course. Isso. Então, eu não tinha uma boa referência de um homem equilibrado com a sua polaridade masculina equilibrada e uma mulher equilibrada com a sua polaridade feminina equilibrada. Seriam as nossas referências, Se né? chama mais uma terça-feira na dinâmica familiar, não é? Isso. Quem tem? Temos, É. existe. A gente almeja, né? Isso. Deseja, manifesta. E a ideia, então, foi, né, nesses Jorge de 10 anos atrás, que tomou consciência dessas coisas, muda a sua percepção, você. Você precisa ser uma mulher equilibrada com a sua polaridade feminina para você servir como referência para os seus filhos, homens com polaridade masculina, para que eles tenham pelo menos a referência de uma coisa saudável, né?
Então a Georgia é feminista. Usou os filhos como alavanca para entrar nesse lugar. Foi o estímulo para você. Foi o que mais forte, né? Digamos assim. Eles são mesmo, gente. Né? Então, mas eu já tinha começado o processo de desconstrução disso porque, pasmem, eu trabalhava com reprodução. Então, assim, né? Do nada, Isso. Justamente era esse então, o que teu eu meio de percebi, trabalho. Isso, o que eu percebi é que o que acontecia principalmente dos casais que não dava certo, não dava certo, eles não conseguiam conceber o filho, eram os casais que mais tinham esse desvirtuamento dos papéis. Tipo, como é que uma mulher com polaridade masculina yang não tem espaço? Uma mulher na polaridade yang não tem espaço para colher um filho. Gente, quem faz esse acolhimento, essa amorosidade de trazer, isso é a polaridade feminina. É uma mulher saudável. E de preferência né? também, De preferência também. Aí é uma mulher que tá lá no auge do yang, com a força. Oi? Então você tá me dizendo que a energia vai alterar a biologia do corpo dela e não vai favorecer que ela engravide? Não. Você tá me dizendo isso dentro do seu conhecimento Não, de reprodução genética? Sério mesmo, Brasil? Sério mesmo. Fique com essa informação que é importante, galera. Então, assim... Se você quer ser mãe, se acabar na academia e ficar com 10% de gordura no corpo, você nem menstrua mais. Ainda mais conceber uma criança, não é mesmo? Assim, vai ser... Tadã! Mas eu acho que essa energia que você trouxe do ter que ser dessa energia, né? Sim. Da mulher estar nessa energia masculina, vem de um processo que foi fundamental dentro de uma transição planetária, nesse sentido. A gente teve que buscar esses direitos civis que você comentou, né? Antes, assim. Então, assim, a gente teve que entrar nesse movimento, porém a gente se perdeu um pouco nesse momento. Sim, nos perdemos completamente. E foi importante ter passado por isso, né? Porque a gente estava no lugar antes que socorro Deus. De muita... A gente, assim, né? Gerações pra trás, é isso que eu tô querendo dizer. De muita... Eu não diria nem a palavra... Vai bloquear aqui o YouTube se eu falar essa palavra, eu acho, mas submissa. Então a gente teve que sair dessa energia de submissão para ir para um lugar um pouco mais de livre-arbítrio, de liberdade mesmo. Então esse movimento foi necessário. Foi, né? Ainda bem. Sim. Né? Porém, neste momento, galera, A gente pode retomar. Talvez precisamos pensar. Mudar um pouco os conceitos sobre isso. E pra mim foi exatamente... Eu vivi esse lugar, entende? Eu não tô falando de um lugar, Não, eu tô falando da minha experiência. Então, enquanto eu trabalhava com esses casais e tava vendo isso acontecer, eu pensava, não é isso que eu tô observando aqui. Nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aí o que acontece? A pessoa tá lá terminando de escrever a sua tese, falando sobre tudo isso, sobre perda, sobre, né, abortamento recorrente, barará, a pessoa passa por o quê? Exatamente pela mesma coisa que ela está escrevendo. Então eu senti na pele o que é uma mulher yang que não tem espaço, porque que espaço que eu tinha? Não tinha espaço, né? Tava ali, trabalhando que nem uma louca, né? Escrevendo um monte de coisa, acumulando 1001 funções, não tinha espaço. E de fato, quem trabalhou em laboratório sabe muito bem como é que é, né? De fato, então, meu corpo não tinha espaço para acolher uma vida. Que espaço tinha naquele momento? Não tinha. Então, enquanto eu escrevia sobre perda gestacional, eu vivi uma perda gestacional. Então, eu pude sentir na pele o que é isso. Entende? É diferente. Então, eu não estou falando aqui de um lugar, não. Eu vivi isso. Então, assim... Assistiu isso acontecer isso, e durante isso muito ainda. tempo, assisti isso acontecer e depois, no final, ainda como bônus, né? Porque a vida é maravilhosa, ela traz esses bônus. Sim. Vai lá, experiencie esse lugar. E assim, eu tinha como convicção certa, eu não quero ter filho. Por quê? Não quero ter filho. Esse negócio, não tem espaço. Eu tenho os meus cachorros, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas plantas, a minha carreira. Olha quanta coisa maravilhosa que eu me orgulho de ter. Eu sou independente, eu tenho autonomia, blá, blá, blá. Tomou a carreta, né? Nossa, eu super dava nessa também. Quando eu me descobri grávida, eu não sei nem explicar pra vocês a sensação que trouxe aqui. E na hora que eu descobri o positivo, tendo consciência de como estava a minha vida, eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Porque que espaço tem dentro de mim para acolher? Eu já sabia que não ia dar certo. Gente, eu estudava aquilo, né? Passei 6 anos observando isso. Eu falei, que bom que a consciência veio. Mas ao mesmo tempo me peguei de surpresa
almejando aquela vida. Eu falei, uau, olha só. Putz, que grande bobagem eu estava tão eu distraída. me enganando, achando que eu não queria aquilo porque, sei lá em que momento eu... É que tava distante também, né? Na hora que brota na tua cara, você fala assim, universo querido, isso brilha muito mais nos meus olhos do que eu imaginava. Exatamente. E aí eu tive, sei lá, uns 3, 4 meses pra me conectar profundamente de novo com todo o meu feminino, fazer um olhar amoroso, compreensivo. 4 meses foi o tempo que eu tive. Até eu descobri que eu estava grávida do Henrique. Então, assim, foi curto, foi, mas a tomada de consciência e o que eu me propus a ir olhar dentro de mim, né, buscar, foi muito profundo. Foram 4 meses de retomada ao feminino muito profundo. Então, eu tive que olhar esse meu feminismo, tóxico. Não, e o engraçado é que quando você está no processo de mudança, as pessoas levam uns choques gigantescos, né? As pessoas próximas de você falam assim, oi, como assim? Você não vai entregar aquilo lá que você fazia sempre? E aí, agora? Como que vai ficar meus benefícios? Isso. Não é mesmo? E aquilo tudo que você fazia e me deixava bem confortável, você não vai mais fazer? Exatamente. Sim, Você não está bem. Você está louca. Eu adorava aquela tua proatividade que você fazia tudo pra mim e eu ficava aqui. Né? Fazia nada. Surtada, né? Isso, completamente. E assim, e dali pra frente, o negócio só foi se aprofundando cada vez mais. Eu fui retomando cada vez mais. E estando feliz de ocupar esse lugar, na verdade, né? Mais do que qualquer outra coisa. Sim. Transmutar o tal do feminino, do feminismo fraqueza, em feminino, isso. em feminino com a sua Isso. potencialidade verdadeira. Isso. Com essas Que às características vezes naturais, né? A gente Na verdade. demora para acessar essas Demora. características dessa potencialidade. Sim. Não é mesmo? Isso. Às vezes a gente nem sabe que existe. A Exatamente. maioria das vezes a gente não sabe que existe. Então que fique claro, feminismo é um movimento aqui para o nosso conversar de hoje. Um movimento civil de direitos civis iguais para homens e mulheres. Isso é claro e óbvio, ninguém vai discutir isso. Não. Tá? Agora a gente está falando o quê? Feminino é uma outra coisa Sim. que acabou misturando essas outras esferas. Direitos civis, óbvio, temos que ter iguais. Com certeza. Como ser humano, né? Isso. Pô, é básico, né? Isso. Porque até aí tem um pouco onde a gente polemizar. Já vamos aprofundar essas coisas de energia que é interessante, mas eu acho legal lembrar também que muitos dos problemas que a gente ainda tem hoje com o feminismo e afins, já que a gente tem que falar de transformação aqui, Isso. é os 50% que nos cabe. Fica todo mundo gritando de feminismo, pronto, se cancelando na internet agora. Mas tá a mulherada toda ainda nessa de, porque eu tenho que fazer tudo, porque eu tô cansada. Gente, estamos cansados, estamos tão estressados, e falar, não tá gostando da vida. Quanta coisa tá na nossa mão mudar também. Botar um limitezinho, falar assim, pois é, Isso aqui eu é não teu. moro sozinha nessa casa, Isso aqui é teu. eu preciso lavar toda a louça todo dia. Achar bonito fazer meme, falar, eu estou tão cansada, eu faço tudo aqui. Você também está sustentando essa história. Sim. Então, feminino é sobre não estar tão cansada. Olha que bom, tem coisas maravilhosas. É uma desconstrução um pouco trabalhosa. A gente não tem tantas referências. Não. Né? Esse Quando a é o gente grande- fala, vamos esse é o- conectar com o feminino. Não é nem Isso. reconectar, uma coisa assim, nunca vi por aí. Isso. Tenho que construir o meu meio do zero. Isso. A sensação é essa, a minha pelo menos. A minha Não, também. foi exatamente Fala, assim. eu quero viver de um jeito e não faço a menor ideia. É meio inventar a roda isso aqui. Sim. Sim. Tudo bem. Então sentem no banquinho, meditem, descubram o caminho de vocês e aprendam a botar os limites necessários. Querer agradar a sociedade. Ser bonita aos olhos de todo mundo. Porque eu sou uma mãe cansada. Isso não é motivo de orgulho, não. Não. Paremos Eu faço com isso isso. sozinho e peito tudo, né? É, Que sim. lindo. Aí depois você tá fazendo isso com que intenção? Sabe aquelas coisas? Não, é pro filho cuidar de mim quando eu ficar velha. Ele não é obrigado a te largar aí. Por quê? Amor por compensações. Isso não é amor. É quando Sacrifício por compensações. Vamos liberar isso aí, galera. Tem que liberar. A gente merece outras coisas. Sim. Não é A mesmo? gente merece amor. É, De genuíno. verdade. Genuíno. A Jorge já veio, mas a gente só merece amor só. É só Isso. isso que eu É pedi só no Brasil. Amor incondicional. Vai lá, produção. Ouvindo vocês duas falarem, Jorge e Bruna, a palavra que me vem é nutrição. Isso, mas é. Nutrir o outro e principalmente a mim Sim, mesma, né? é. Como você Característica do vai? feminino, isso? Característica Quem do sabe? feminino.
Não é mesmo. Como você vai nutrir o outro? Isso. Morrendo de fome, Isso. sem dormir. Né? Como? Não tem Sim. espaço. Essa coisa do espaço, mas é isso, não tem espaço. Você não se nutre. Você não cuida bem de você mesma. Porque você está atrelada a 1001 tarefas. Oi? Sim. A principal tarefa deveria ser você estar bem. Cara, Eu e não aí... preciso de ninguém. Não, quem planta, você planta a sua comida, você construiu a sua casa com Gente. suas próprias mãos. Ah, pelo amor de Deus. Gente, você não está sozinho neste planeta. Não, você não está sozinho. Eu sempre Veja, falo isso, o né? A gente vive em compartilhamento- comunidade, senão cada um tinha seu próprio planeta, galera. Exatamente, cara. É pra ser junto. Se cuidar de uma, Compartilhamento. se cuidar de uma casa já não trabalhou, imagina você ter um planeta só pra você. Não é? Se fosse você sozinha, sem isso. Não é vantagem. Não, Nós intersomos, eu gosto dessa intersomos. definição. Nós intersomos. E que fique claro isso, então, quando você vai pensar nessa autonomia, nessa independência, lembra que ela é uma perspectiva limitada. Você é independente, mas até um determinado ponto. Você é independente nas escolhas do que você faz. Por exemplo, eu escolhi independentemente comprar este vestido. Mas este vestido só é possível porque existem muitas pessoas por trás dele. Quem plantou o algodão, quem colheu o algodão, quem teceu o algodão, quem comprou... Desenhou o vestido, quem costurou o vestido, quem transportou o vestido, quem colocou no manequim. Capite? Ó, tantas pessoas, gente. Eu peguei pelo um amor de insight Deus. agora que é assim. A diferença entre você ser independente e se sentir com um livre-arbítrio. Porque eu acho que confunde um pouco, sabe? Então, por exemplo, assim, eu quero ser independente. Aí você entra lá em auto-sacrifício e acha que é liberdade, cara. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Liberdade é outro movimento. É você poder fazer escolhas Isso. genuínas do seu coração. Isso. Entendeu? Não pra receber uma validaçãozinha ali. Isso. Do marido, da sociedade. Você não tem que receber validação de ninguém, de você Entendeu? mesmo. E me né? vem uma outra coisa ainda um pouco mais dolorosa ainda vendo isso aí. Às vezes essa independência, na verdade, é só sua ferida do abandono gritando. Sim, com certeza. Tu tá lascada, se sentindo abandonada, aí você fala assim, Mentira, Aline. eu vou começar de algum lugar. E é ótimo, tem que mesmo. Mas assim, o gatilho do negócio pra você tentar construir essa soberba, que na verdade vem desse lugar também, né? É porque você tá se sentindo abandonada. A criança. Pega aí, Criança pega interna. esse rolê aí. Presta Presta Georgia, atenção. para fazer. Presta atenção, distraído. E aí esse abandono, vamos linkar aqui. Então esse abandono foi despertado exatamente por conta da tua referência masculina, né? Deturpada. Exatamente. Então, Se você é mulher, é da tua ferida masculina, é da tua referência masculina. Se você é homem, é da tua referência feminina. Isso. Então assim, a gente já veja. Encaixa aí que vai dar check, presta Isso atenção. faz sentido. Vamos voltar na mesma palavra que produção linkou pra nós. É sobre nutrição. Se você tá precisando que o outro te nutra de alguma maneira e isso te faz muita falta, é sinal de que você não está se nutrindo, tem um buraco, isso é não saudável. Isso. Vai reprogramar o seu vazio, entender o seu vazio. A gente falou que ia ser denso hoje, polêmico. É esse professor. o rolê. Avisamos. Meu café até já acabou. Aham. E mais é isso. É, Mas olha que bonito. Ó, eu juro, eu saí de um lugar muito parecido com o da Georgia. Eu não precisava de Compartilha. ninguém. Eu era muito autossuficiente. Falei, sim. Né? Não andava de ônibus, nada disso. Eu teletransportava de um lugar para o outro. Maravilhosa, no meu dia a dia. Hoje eu juro que eu tô num lugar de humildade, eu juro, toda vez que eu passo e tem uma obra na rua e tá aqueles homens pendurados lá em cima de um poste, dentro de um bueiro, que é o esgoto que eu uso, eu falo, obrigada que você tá aí. Exatamente. Gente, falar, eu sou independente, sim, porque eu tenho dinheiro pra ir no mercado. Cara, quantas pessoas trabalharam pra botar aquilo lá no mercado? Isso. A gente é interdependente, então olha que bom, poder usufruir disso sem culpa, porque é uma rede que funciona e é legal. E ao mesmo tempo, um lugarzinho legal de onde se colocar é de contribuir com alguma coisa, não é mesmo? Exatamente. O que você né? tem para Fazer uma contribuir troquinha, para a né? sociedade que você Isso, vive, isso. para as pessoas que estão à sua volta? E às vezes, como é o caso das crianças motivadoras, já que a gente está trabalhando esse negócio de amor próprio devagarinho como humanidade, né? Os filhos trazem muita gente para esse lugar. Assim como é, hoje eu tenho uma menina, eu falei, o que eu estou ensinando para minha filha? Sim.
que essa minha atitude ensina pra minha filha? Eu falei, não tá legal. Não. Acho que não tá bom. Acho que eu posso evoluir um pouquinho mais pra dar um exemplinho um pouquinho melhor. Exatamente. Sim, e aí você começa a procurar essas referências e fazer os movimentos e ver que você precisa de um monte de gente, de um monte de estruturas. E que alguma coisa a gente tem pra contribuir também, nem que seja o quê? Já que estamos carentes de referências, da gente ser um bom exemplo de viver feliz. Porque, desculpa, eu tava, eu juro, ontem, refletindo sobre esse tema, falei, meu Deus, o que eu tenho para contribuir com esse assunto? E eu pensei, socorro Deus, né? Produção, bota o close. É agora. Nós somos um fracasso como seres humanos. Close canela, me bateu aqui uma misericórdia. Esse foi o tema do meu desespero de ontem. Certo. Mãe. Porque olha que coisa, sabe aquela coisa? Eu não posso resolver isso pra senhora, call center, porque o sistema não me permite. Não o sistema é a gente que faz, a vida é a gente que faz, as coisas todas estão na nossa responsabilidade e a gente faz tudo meio pra se atrapalhar ao invés de se ajudar. Isso. Exato. É aquele momento que você vamos começar de novo. Porque mas muita volta que deu merda. Voltar só 2 casas não vai ser o suficiente. A gente precisa resetar e começar tudo de novo. Mas esse é o canal de maturidade. Esse é o canal de maturidade. Não adianta resetar, não vai começar de novo. Thanos não tá aqui. Nesse momento, pega essa referência. Meu Deus. E Bruna trouxe essa referência, senhora, mano. É o melhor crossover desse CajuCast. Eu também sou cultura pop. Cultura pop. A gente precisa se comprometer com o quê? Resolver esses problemas que estão pendentes e criar uma vida melhor para todos nós daqui para frente. Só resolver o seu umbigo também não resolve nada. Não. Lembra que precisa de uma cadeia de coisas, precisa só comer o tomate do teu almoço. Eu não sei fazer roupa, eu não sei costurar, eu preciso das pessoas. E do básico é entender que você precisa começar a colher a autoconsciência. Gente, se observa. Se você só ficar na crítica lá da sociedade, dos aspectos e tal, e não olhar pra si, não vai adiantar nada. É uma perca de energia. Então, assim, comece pelo menos cuidando de você. E parando de criticar o coleguinha. Já, ajuda bastante. Usar sua própria cabeça pra pensar e reparar em algumas coisas. Ao invés de só ficar reproduzindo o Porque eu tenho a perspectiva assim, se eu tô olhando pra mim, fazendo o meu processo, cara, eu já vou ressoar no meu meio. Com certeza. Claro que sim. Mas muito. Então assim, cara, já se comprometa só com isso. Isso, tá ótimo. Exatamente. Pra começar. Essa é a minha... Gente feliz não incomoda. Nesse processo todo, né? Essa é uma referência sempre. Quando eu vou em lugares e assim, que eu vejo as pessoas conversando e tudo mais, né? As pessoas que estão engajadas, comprometidas, protagonistas de suas próprias vidas, elas não têm tempo para ficar falando da vida alheia. Não dá tempo de fofocar, tem muito serviço para fazer. Tempo. No máximo que a gente faz é fazer as partilhas das coisas que acontecem dentro da minha dinâmica, que pode fazer sentido para você, que pode fazer sentido para você, mas você não tem tempo para perder, para ficar falando mal do coleguinha. E eu acho que esse aspecto entra nesse tema, nesse sentido de um aspecto brigar com o outro dentro do nosso meio social. Deslealdade, feminismo, não é mesmo? Falta de sororidade, já que é essa palavra. E aí, aí a gente entra nesse lugar. Deslealdade. Ela é maravilhosa. O deslealdade é muito deselegante. Muito deselegante, não é mesmo? Aí eu me digo feminista, blá blá blá, mas aí na primeira oportunidade que eu tenho pra sentar entre mulheres, eu falo mal de outras mulheres. Não ajuda a mulher grávida cheia de sacola, fala ela que se lasque. Seja gentil, seja não fez um filho comigo. Aí depois tá lá sozinha em casa, ai, ninguém me ajuda, minha vida tá tão difícil. Por que será? Eu acho que é sair dessas opiniões radicalistas e entender que as pessoas
todas as pessoas são essenciais dentro daquele aspecto, do seu propósito. Entende? Daí você vai ficar criticando a amiguinha lá por causa disso, por causa daquilo. Não, cara, todo mundo é ser humano, respeito por ele. Respeito. Primeiro passo é isso. Antes de você colocar a sua opinião com radicalismo, achando que a sua verdade é aquela absoluta, entendeu? Lembra? Mas expliquem por que as mulheres falam mal de outras mulheres e como que isso está vinculado com o tema. Falta de autoobservação. Não tem tempo pra ficar criticando o amiguinho. Eu tô lá no meu processo de autoobservação, de autoconsciência. Mas daí a gente consegue ter compaixão também. Quando a gente realmente olha com vulnerabilidade as nossas dificuldades, com verdade e realidade a nossa vida, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Não cabe, né? Daí não ficar atacando pedra. Não. Tá difícil pra todo mundo, cara. Quando a gente tá aqui no semblante do feminino, o que brota, gente, é compaixão e amor. Sim. Então eu não vou ficar perdendo tempo falando mal de qualquer pessoa, não importa que seja outra mulher, entende? Mas muito menos. E no nível maior, você vai chegar e falar assim: escuta, vamos tomar um café? Você tá precisando de Você tá precisando de alguma coisa? Vamos conversar? Isso. Vou te passar uma perspectiva, de repente, vê se Faz serve pra sentido você. isso. Isso é plantar um aspecto de humanidade entre seres humanos. Exatamente! Faça isso. Chama o básico do básico. Mas eu acho que isso casa muito com o que a gente falou antes, dessa transição, dessa independência feminina, que, mais uma vez, não estamos falando que foi errado. Foi importante e necessário. Sim. Só que aí eu acho que a gente não tem, acho que para poder linkar tudo isso, né, juntar todas as peças, a gente não tem a referência desse feminino saudável. A gente tem a referência, vou olhar, né, para minha mãe, para minha avó, mais para trás já estava dentro dessa submissão aí, eu não tenho essa referência desse feminino construído de uma forma bacana, do feminino saudável mesmo, Sim. com as características femininas, Sim. de uma forma bacana. Sim. Eu não tenho essa referência, Não. cara. E isso não é motivo E pra aí- choro. E aí, motivo essa é uma pra constatação. vamos experimentar. Devido a essa transição que ocorreu dessa independência feminina, eu não tenho. Elas precisaram ir para um lugar muito desse yang que a Georgia falou, Sim. de desbravar mesmo e de colocar todo mundo mais ou menos no pé de igualdade. Só que daí o trem foi para um outro lugar completamente Isso. louco e que desencarrilhou, assim. Isso. E eu, de fato, não tenho. E não é um vitimismo, é só uma constatação, a autoobservação, que a Pamela acabou de dizer, que não tem, cara, esse lugar. Vamos construir cada um o seu. Exatamente. E eu acho que, assim, E aí, que então eu- agora a gente buga nesse lugar de É. tipo, ferrou, eu não tenho a referência. E aí a Pamela me deu uma carraqueta ontem essa, assim. Se você não tem a referência, querida Aline, paciente, construa a sua referência. Eu falei, oi, ninguém vai me entregar? Construa a sua referência. Então você vai ter que construir. Seja você a sua própria Você vai ter que ver o que é, então, Isso. essas características do feminino Tentativa que você quer, e que começa a erro. plantar dentro de você. Já deu certo. Porém, eu vou ter que ir com trem-doções sociais e familiares. Sim! Com certeza. Pra construir as coisas do zero é assim, gente. Então vamos falar até em bom Vai, português. Vandalê, produção. Não, então nutrição é empatia? Mas, gente, Se eu taco o pau na coleguinha, quer dizer que eu não tô com o meu feminino aqui. como ser Não. humano, você precisa evoluir. Eu tô julgando ela porque eu me julgo. Eu Isso, critico ela porque eu me critico, não me isso, apoio. porque lembra, as pessoas são espelhos. As Esse é o pessoas nível são profundo espelhos. que eu falei. Isso. Então é você acolher aquela pessoa e Isso. trabalhar com a projeção Isso. dela. A partir do momento que eu só olho o problema de uma determinada pessoa, presta atenção. Muito provavelmente é o problema que você precisa resolver dentro de você mesmo. Chama gatilho, gente. Não tem nada a ver com a pessoa. Não é Nada a ver com a pessoal. pessoa. Não é nada pessoal. Sigo eu. É, porque Presta tem atenção. coisa. Leva Presta pra casa atenção, que é leva teu. pra casa que é teu. E bora O eu e você é Bora- seu. Bora lapidar isso e trabalhar essa referência, pra você ter essa referência. E, Então a gente, gente pode isso é começar possível, isso com é essa possível. tarefinha simples, já, Aham. em português muito claro. Toda vez, que isso é uma coisa bem socialmente aceita, inclusive. Sim. Toda vez que todos vocês começarem a querer fofocar ou falar mal de alguém, recolhe. Presta atenção. Vamos quebrar esse paradigma Engole, hoje, é o nosso compromisso. engole. Engole e fala, sou eu em desequilíbrio, sendo maldoso com as pessoas. Eu não quero isso pra mim, não vou fazer. Recolhe. Vamos parar só com a fofoca hoje? O que vocês acham? Isso. Fala em própria, acho ótimo. Maravilhoso. A gente consegue. Que deselegante que Toda- é esse lugar. Toda não é mesmo? vez que você Muito deselegante, não é mesmo? começar, você fala, sou eu. Sabe aquela coisa quando Pedro fala de Paulo, você imagina Paulo de Pedro? Isso. É você jogando teu corpo na roda Isso. e não falando da outra pessoa. Então, Isso. Presta atenção.
reflete e melhora ao invés de jogar porcaria Sim. nos seus ambientes sociais. Porque se você tá com uma pessoa que já tá um pouquinho mais alinhada ali no seu processo, essa pessoa vai... Presta atenção. Você tá ali, né? Louco pra falar, pra ser deselegante. Não sejamos deselegantes. Veneninho, né? Por favor, tá não ali. sejamos A produção deselegantes. já fez assim. Você tá escorrendo o veneno, querendo jogar. Isso. Presta atenção, distraído. Total deselegante. Presta atenção. Perceba que vai ter alguém ali que vai estar só observando você. Só observando. E o que a pessoa está observando? Você ali sendo deselegante consigo mesmo. Consigo Se mesmo. a Georgia estiver na roda, ela vai ser essa pessoa, você pode ter certeza. É vergonhoso, né, cara? É vergonhoso. Porque ela vai chegar e vai olhar bem no fundo do teu olho e vai fazer assim: eu vou te dar outra chance de responder se você está bem ou não. Isso. Eu faço isso. Ela faz isso. É verdade. Responde de novo, vou te dar a segunda lá. chance. Second chance. Tenta de novo. Tenta. Sincronismo maravilhoso. Isso é amor, gente. Quando Isso você chega é pra amor. alguém Isso. que tá lá vociferando veneno, Isso. você chega, olha bem pra ela e fala: Tá tudo bem. Precisa mesmo? Né? qual é a reação normal das pessoas? Socorro, Deus! E o pior, ninguém nunca me pergunta se eu tô bem ou não. O que é isso? E não é tudo que a faço? gente O que eu quer respondo? que alguém pergunte de verdade como a gente quer. A gente tem que comer. Outra palavra boa que tem tudo a ver com feminino, que alguns tipos de feminismo detesta. Essa é a minha concordância. É vulnerabilidade. Nossa. Fale sobre isso, amigas. Ai, é tão maravilhoso. Eu gosto que abram a porta do carro pra mim. Eu gosto que abra uma porta. Isso é vulnerabilidade, Brasil. Eu gosto. É falar a verdade do seu coração. Exatamente. Expressar quem você é e o que tá vibrando dentro de você de verdade. Sem pensar em assim, credo, que frescura, não consegue abrir uma porta. Eu gosto. Eu consigo. Quando você quer, você abre. Mas é tão bom quando quer. É aquela coisa, eu consigo, mas eu não preciso. Isso, é que nem trocar a lâmpada, né? Não é? Eu sei trocar a lâmpada. Eu sei. Mas sem necessidade. Eu não preciso. Não. Pode. Ai, olha só. Eu prefiro ir lá regar uma plantinha. Um fofinho masculino trocando a lâmpada pra mim. Ai, obrigada. Né? Pois é. E quando precisa, você vai lá e troca e pronto. Não, sem drama. Isso é energia masculina e feminina, gente, que tá em equilíbrio dentro da gente. Né? E vulnerabilidade é expor isso aí. Isso. Eu tenho essa Qual é o característica. grande E pronto. problema, gente? De dizer, eu sou romântica assim. Eu gosto. E aí? Que coisa! E você sabe Me o que deixa. Me deixa. E sabe o que eu me veio agora? É assim, eu acho que o gênero masculino que tá mais na Tá que certo, está tá mais certo. na energia masculina, Sim. eles estão intimidados com mulheres que são independentes nesse sentido, Sim. não codepender deles para Sim. alguma coisa, Sim. e eu acho que eles se sentem intimidados Sim. na abordagem, como lidar com mulheres assim. Sim. Eu acho que generalizou o processo assim, se a mulher dá conta dela mesma, eu não vou ser nada, eu não vou servir para ela. Sim. E são coisas diferentes. Sim. Às Não é uma vezes questão tem de precisar, a gente quer. Exato. Por exemplo, assim, não é porque ela é uma mulher bem-sucedida dentro, sei lá, da abundância dela, que ela é uma pessoa que não vai acolher o que você tem para oferecer. Só que você tem que oferecer. Não vai, Se exatamente. você não oferece, Esses dias a eu pessoa teve não vai saber. esses dias teve até na minha Não agenda se uma coisa intimidem. meio atípica que eu atendi só homens. E um deles especificamente me falou assim: Aline, eu me sinto tranqueira. Ele não usou essa palavra, né? Eu não tenho nada pra oferecer, às vezes vêm umas mulheres muito maravilhosas perto de mim e eu acho que eu não tenho nada, porque eu moro com a minha mãe ainda, eu dependo dela, eu não sei o que lá. E foi tão fofo, porque ele falou assim: às vezes eu só tenho o que eu sinto por ela. Eu falei: meu Deus! Às vezes é isso que ela quer! É só isso que a gente Brasil! quer. A gente não precisa de homem pra pagar boleto, a gente precisa de boas uma companhias. impressora, entendeu? É isso, sabe? Eu fiquei conectar a internet. Eu fiquei com vontade de bater nele, mas eu ia pro meu Yang, daí eu não bati. Eu E fiquei. você deu um abraço nele e falou: você é maravilhoso. Foi exatamente o que eu fiz. Sentimento. A Bruna me viu, assim, inclusive, a produção me viu abraçando ele. Eu falei assim: eu vou te abraçar, criatura. Porque Parabéns, é exato. Parabéns por expor. Então, homens, não se intimidem. Busque alguém que queira isso aí que você tá sentindo. dá um match. Cacilda.
E por favor, comecem a reconhecer o potencial e habilidade de vocês. Entende? Porque veja. Porque fica colocando fachada, Não, né? agora vamos lá. A sociedade chegou pro homem e falou assim, ó, você tem que ser isso. Isso. E aí ele foi seguindo aquele padrão, achando que é só aquilo que ele tem que fazer. Segue o script. Segue o script. E aí foi oprimindo o quê? Todas essas potencialidades Toda. individuais. Sim. Que é Ou o seja, melhor que ele tem pra oferecer. Que é o melhor que ele tem pra Exatamente. oferecer. Então, o melhor que a polaridade masculina tem pra oferecer não é a cobrança e coisas sociais que foram estabelecidas até o momento. Não. É ele acessar a sua própria, entendeu? Potencialidade. É força também, não só. Isso, Não só força força, é uma exato. das Também. potências da energia Sim. masculina. Vamos né? lá, exemplo de uma potencialidade que vocês acham que seria legal masculino explorar. Turururu. Botem aí nos comentários que ajuda a gente. Vou dar um exemplo então. Tá, Uma vai. polaridade masculina que só fica trabalhando com administrativo. Mas a essência dele é criativo. Ah, Entendeu? Sim. Aí ele fica oprimindo aquele processo criativo dele. Sim. Porque isso é coisa de mulherzinha. Isso. Ok. Sim. Isso. Tenho que trabalhar com coisas. A Isso. minha fonte de renda tem que ser algo bruto, Isso. Másculo. másculo, isso, é uma profissão masculina. Isso. Mas às vezes a tua potencialidade está num outro lugar. Cara. E a abundância, ela vem desse lugar de Isso. você acessar essa essência. Sim. E aí você fica na ilusão de que trabalhar no administrativo vai te render abundância. Então, Oi, olha distraído. só. Pega Cara, essa referência. a Pamela vai nos lugares. Você viu que ela trouxe uma pergunta? As três bugaram, né? Sim. Porque ela vai no lugar, cara, e a gente tem que falar assim. Volta. Tu tá na Terra, a gente tem muita dificuldade de entender as coisas ainda. Vem pra cá. Mas obrigada que você consegue traduzir. É. A Não, gente eu vou- agradece muito. Eu vou trazer minha vulnerabilidade para tentar responder a sua pergunta, então. Bora. Eu posso dar um exemplo só meu, eu acho. Eu não sei se vou responder direito, vamos ver. Vai lá. Eu gosto de uma potencialidade masculina que é, como eu também estou desenvolvendo meu feminino, que não está pronto, obviamente, de gerenciamento emocional quando eu perco as estribeiras. Ah, isso. Eu ia falar O também homem da que me parte acalma. emocional. Fala, Eu ia falar, calma. sim. Com carinho, obviamente. Chega aí, respira. Calma. Neutraliza. Tá tudo, eu preciso disso. Porque vai indo, gente, às vezes Tá todo mundo administrando a própria régua, né? recolhe pra cá e às vezes. Calma, respira. Não é assim tão terrível quanto você imagina. Vamos voltar um pouquinho pra razão. Reflita, olha a sua volta. Sim. Não é tão terrível quanto você imagina. Saco de papel? Obrigada. Putz, isso me ajuda Isso muito. te ajuda. Quando acontece, salva meu dia. Eu preciso massa. às vezes desse Um gerenciamento. racional que ancora a tranquilidade. Um racional, Porque as mulheres fazem bem isso por mim, mas é diferente. Eu demoro 4 horas pra me acalmar, porque delas ficam, então vamos desenvolver esse assunto. Tem hora que eu não preciso desenvolver o assunto, eu só preciso parar. E essa característica do racional, olha, tem algum perigo aqui? Não, então. E Putz. se você tá naquela energia mais assim, o feminino deturpado, que eu diria, eu dou conta de tudo, parará, e nem escuta, né? Às Não, vezes ela até não, tem esse não. suporte e nem consegue Aham. escutar, de tão naquele rolê que ela tá, assim, cara. Então é permitir mesmo acessar esse tipo de energia nova, né? Então olha que bom, tá auxílio, todo tal. mundo sendo convidado que a amadurecer, e vou tentar botar num português simples a sabedoria interplanetária de Pamela. Fugir da nossa essência, e assim a gente tá falando de energia feminina, de tudo, né? Sim. Quando a gente teima longe da nossa essência, a gente tá meio que fadado ao fracasso. Então, Meio, muito querida. Eu tô A sendo gente diplomática. é fofinha a tua parte. Eu tô falar sendo isso. diplomática. Então, autoconhecimento. Conhecimento. Construir as rodas que nos faltam de se eu não tenho essa referência, eu vou ser a minha. A gente tem arquetipicamente isso lá dentro de nós em algum lugar. Usar isso a nosso favor. Pra conseguir ter mais sucesso. Porque todo mundo reclama disso, né? Tem um monte, e eu já escutei isso várias vezes, de homens que falam: ah, não, porque tem um monte de mulher, daí ela só quer ser interesseira. Ele não quer amadurecer para conseguir se relacionar de uma forma mais madura e não sustenta mais também ficar só com as mulheres inseguras que querem um homem para sustentar. Isso. Tantã! Não vai dar certo, gente, é matemático. É matemático. vai dar errado. É conta básica. É conta básica.
Então, quando a gente fala de dinheiro, é a mesma coisa. Fala, não é sobre, só desbloquear na minha cabeça, sei lá o que, da prosperidade. O que sustenta essas mudanças na nossa vida? Sim. A gente ser a pessoa Sim. que combina com a vida que a gente quer ter. Isso. Eu não plantei essas amigas inteligentes assim do nada. Então tem alguém me chamando lá fora. Entende? Isso vai sendo construído a partir do momento. Olha a vulnerabilidade que a gente tá aqui. A Bruna de 7 meses atrás não estaria aqui. Fazendo as contas. Nem é tanto tempo assim. Nem há tanto tempo assim. Sim. Então, é só ver o quanto a gente pode mudar em uma semana. Produção, quanto você mudou essa semana? Nossa. É sobre se permitir dar Isso. essas piruetas nessa Sim. velocidade, porque ela é possível. Ela Mas é. para isso a gente precisa Se abrir. de autoconhecimento, de olhares atentos, terapêuticos ou de bons amigos para poder falar, atenção nisso aqui. Sim. Tá vendo o que você tá fazendo aqui? Tá vendo o que você tá repetindo aqui? Putz, isso ajuda um monte. Escutar o Precisa, chamado, né? escutar o chamado, Aham. ir criar as suas perspectivas, Sim. novas perspectivas. E acho que foi uma coisa que é esse ponto que acho que no final que a Bruna trouxe, pra mim, pelo menos, foi o fundamental, assim. Quantas vezes eu lembro de conversar com algumas pessoas e, cara, eu não alcançava aquilo, mas nem a pau. Mas, gente, não era. A minha realidade estava completamente distorcida, na O que verdade. aquela pessoa tá falando? Era uma coisa, talvez Sim. seja você escutando as nossas conversas aqui agora. Muito provavelmente. Mas depois do inclusive. tempo volta e assiste de novo. Mas eu acho que é legal assim, se eu não tô alcançando tal coisa, mas aquilo tá ressoando de alguma forma, tá me incomodando, cara, eu preciso de ajuda, na verdade. E aí a ajuda você vai ter que buscar do que for, Sim. né? Na linha terapêutica, ou espiritual, ou café com as amigas, ou podcast, ou sei lá o que você vai buscar, na verdade. Sim. Mas é importante buscar. Então, me parece que você tá perdido? Eu acho que eu tenho uma coisinha aqui para contribuir com você. Buscar essas contribuições, na verdade, das pessoas, né? Não ter tanta... Ouvir. Eu acho que é fundamental que a gente experimente as coisas. Porque às vezes você tá inserido num lugar muito furo de cocô. E aí, para você conseguir abrir para sair, colocar e visualizar que talvez exista banhos de rosas ou outras coisas. Sim. De sair, como a gente falou no início, assim, se a tua referência ainda de polaridade masculina é muito deturpada, é muito doente, se a tua referência feminina também é muito doente, tá tudo muito invertido, tá muito zoado, que as pessoas não conseguem usar as habilidades da energia feminina, não conseguem usar as habilidades da energia masculina, pede ajuda. Pelo amor de Sai do Deus. imediatismo do controle de não, agora que isso fez sentido, eu acessei, eu quero pra ontem. Não, Sim. não é assim. Né? A Pamela falou isso, cara, né? É uma desconstrução que você vai ter que... Primeiro é uma desconstrução tua, né? Tipo, não dá mais pra descer desse jeito. Então agora a gente tem que começar a ir pro outro lugar. Eu lembrei dela ontem, da minha cara. Esqueceu que eu te falei sobre tempo divino? Sim, nossa senhora. Na fel, né? Viu? Acontece, gente. É sobre isso. Só chilampada. A gente precisa fazer um podcast sobre escuta. Eu acho. Nossa, importantíssimo. Vamos colocar aqui. É. Aliás, se tiver sugestões de temas, coloquem nos comentários pra gente incluir aqui. Quem sabe vem logo o teu tema também, né? Sugerido. Eu deixo assim a mensagem. Busquem ajuda, A resumindo, né? mensagem do Senhor. Vai. Iluminação. Vai. Olha, a gente precisa trocar a forma como a gente olha para as nossas necessidades. Porque se eu coloco a minha necessidade no outro, eu sempre vou ficar nesse rolê de que a polaridade feminina ou masculina tem que ser de determinada forma. Então, a gente entender com maturidade que é de fato cada uma delas. Que a gente é livre. Para a E gente que as parar de pessoas se também são. enganar. Sim. É nesse momento que eu vou sugerir o que eu sugeri já antes, assim, pausa, volta um pouquinho no início da fala da Pamela, escuta de novo o que ela acabou de falar. Reflete aí um pouquinho, vê o que entra dessa informação, como é que você consegue conceber isso na tua vida prática. Dá pra bugar. Necessário. Dá pra bugar bonito, né? Porque Dá pra desconstruir de uma forma significativa isso Sim, aí. claro E agora que você sim. vai caminhar pras galera que você quer bugar também, fazendo favor. É uma coisa bem Sim, do Bora bugar, feminino, gente. que as pessoas Precisa. gostam de ver com preconceito. bastante. E que é a nossa bússola primordial. O pessoal faz brincadeira com uma coisa muito séria, que é o siga seu coração.
Isso é tão profundo, gente. Que bobeira isso aí. Envolve autoconhecimento, envolve você bancar as suas necessidades, envolve você fazer algo Sim. por si, começar a construir amor próprio. Isso. E isso muda tudo. Muda. Isso quando o amiguinho chega pra você e fala assim, ai, que nada a ver isso daí, esse É. coração. Ai, que sentido. Já começa assim, ó. É que eu não quero ver, eu não quero ver nada, eu não quero ver nada. Que Eu vou ter que sentimento desconstruir muita realista coisa. você Que nada a ver, Vira- a gente é adulto, 40 anos, tem Não, coisa mas pra falar. boleto pra pagar. Eu tenho uma boa assim, quando eu tô aqui no meu racional é tão maravilhoso, por que eu tenho que ficar pensando nessas coisas de emoção? Sentimento? Isso. Ah, para, me deixa aqui no Aqui pra racional. você, Sim, Então, aí bom, vai, ficar no meu ofurô. aí abre a gavetinha do criado mudo e vai tirar um ansiolítico, um antidepressivo, porque está ótimo, realmente. Sim. E você acha ainda que você é mais maduro que o coleguinha que tá seguindo o coração. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Palavras finais então, galera. Rasgando o sutiã, oi. Oi. Feminismo e energia feminina moderna. Eu? Palavras finais. Faz sentido. A gente foi pra muitos lugares Muito. intensos, na verdade, Eu a acho partir que desse assim, tema, né? É. Não precisa rasgar o sutiã primeiro, né? Não. Não. O sutiã é lindo. Uhum. Se você Não, quiser mas usá-lo. Se você não quiser usá-lo, Tá tudo tá certo. certo. Sejamos certo. livres. Aliás, se você não quiser usar, então, deixa ele no cantinho. Pra que rasgar? Pra que gastar a sua Doa. energia com isso? Doa pra alguém que talvez Né? Pra Ele que não tem. desbravar e fazer um trem, um estardalhaço, sendo que é pra olhar o coração? É, isso. Isso Olha foi só necessário em 1800, hoje é 2023. É. Olha as suas necessidades. Começa a olhar aí de verdade o que tá ressoando aqui dentro. Não precisa rasgar nada, não perca tempo com isso. Né? Olha aqui de novo, é isso aqui que eu tô querendo. Por que eu tô protestando? Eu tô, Isso. tem um lugar muito interessante também, assim, é isso aqui que eu tô querendo. Eu tô falando pra mim mesma agora até. Meu Deus, é isso mesmo que eu tô querendo. Sim, pois é. Você isso colapsa porque todas as suas referências estão falando Sim. o contrário daquilo, né? Deve assim, cara, mas a verdade é que é isso aí que eu tô querendo. Eu vou ter que bancar isso aqui, mas, né? Eu vou ter que desconstruir contra um rio de coisas. Mas Sim. a minha verdade neste momento é que eu tô querendo isso. E ponto final. E pronto, não precisa rasgar nada. Então, assim, é agora, ó. Pronto. Tudo bem pra você? Então tá bom. E eu gostei muito da pergunta da produção. Fala, por que eu tô protestando? Isso, Pensa eu- também eu sobre fiquei isso. pensando exatamente Eu tô protestando, nisso. propondo realmente uma mudança positiva pra humanidade? Ou eu tô só tendo um piti mesmo? E tô de birra, e tô de maturidade, querendo tudo Mas é que do o jeito que me ensinaram. piti vem por eu achar que eu não posso mudar. É porque Então, tem que ir contra sim. muita coisa, cara. A desconstrução é isso, é ir contra muita coisa. E é Exato. difícil bancar isso. Posso Exato. falar uma coisa? O protesto e a revolta, Revolta se dos você que se não foram. manter, esse protesto interno consigo mesmo, você não precisa ir para o externo, porque a mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então não adianta você ir lá e protestar algo que você nem reparou dentro de si. Alfadinho humilha a gente demais, Isso, cara. isso. Você tá gastando energia, volta. tá gastando energia importante desnecessariamente. Isso. Nossa, eu lembrei Jorge de 10 anos atrás. Amor. Revolta dos que não foram, porque eu vou protestar. Sim, vou protestar. Aí toma pedrada. Aham, ajudou bastante. E não muda nada. E de não fora. muda nada interno, entende? Eu fui lá protestar contra o quê? Fica esperando a terra mudar, a galera mudar. Isso não Aí eu muda. lembrei de uma música. Vou fazer sobre essa música, inclusive, que é tipo Waiting on the world to change. Fuck that! Muito bom. Você não tem que esperar a droga do mundo mudar. Você muda você, cara. Ponto. Primeiro que você não muda o mundo, vamos saber cada um o seu lugar. Ó, vamos, Menos. easy, Menos. Você muda o mundo inteiro. Esse tá todo na sua mão e você não quer olhar. Isso. Aí Aí então, o mundo de fora, quando você vai fazer o protesto, é só ver, gente, a realidade. Não precisa elocubrar. O que acontece normalmente nos protestos? Prejuízo financeiro, o hospital sobrecarregado, tem um monte de vidraça que tem que refazer, que o moço do vidro trabalhou pra caramba pra fazer, cadeia. Perda de tempo. Podia estar meditando. Você, na sua imaturidade, nos seus protestos infrutíferos, só traz prejuízo para o sistema. E pra você? Sim, todo mundo paga essa conta. Ou seja, Eu- raiva bem usada Sim. gera transformação. Isso. Raiva mal usada gera destruição. Pega essa revolta sua e fala,
Eu não vou dar ouvido para aquela pessoa que eu dava ouvido até ontem, eu vou dar ouvido pro meu coração que tá gritando, sei lá quanto tempo o Senhor tá gritando com você, e você não deu a mínima. Fala, o que eu quero? Fala, putz, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu quero. Então vamos fazer algo a respeito. Tem uma fala que eu me trouxe muito, vocês falando disso agora da revolta e tal, que é assim, não adianta eu ir fazer uma guerra para plantar uma semente, uma energia de paz. Não faz sentido. Qual é o sentido, gente? Qual é o sentido? Não é mesmo? É você plantar milho e querer colher um abacaxi. Isso! Não vai acontecer. Não vai dar certo. Me parece que não é assim que funciona. Essa matemática é A boa. produção vai gostar. É. Errou! Tá errado! Errou! Ô, louco, meu! Louco, meu! Ai, gente! É isso. É isso. Siga seus corações. Essa é a minha mensagem final. Qual é de vocês, pelo amor de Deus? Eu acho que já falei demais, então acho. Você falou muito bem hoje, Pano. Parabéns, obrigada. No seu pilim-pim-pim de luz sobre nós. Sim. Eu gosto muito das suas legendas. É que você vai pro lugar mais maravilhoso que ela alcança e a gente tá aqui ainda tomando a tarraqueta. Mentira, elas alcançam assim. Tá bom, a gente não vai discutir essas coisas. Mas daí você traz as legendas. A gente só alcança, eu acho, porque você traz as legendas pra gente. Então, gratidão. Inclusive, por isso. Você tem mensagem final? Agradecimento só pra vocês curtirem os temas pra gente. Sugerir novos, inclusive. E escutem mais o que vocês querem de verdade. Aqui dentro, de fato. E não esse... o que 48 milhões de pessoas às vezes falam ao teu redor. Escute. Mas filtra de preferência e escute o que você realmente quer aqui, né? Bota na balança aí pra ver o que vai fazer sentido. A vida é sua, vive ela. Exatamente, os boletos são seus. Presta atenção, o Credit Karma tá no teu nome. Né? Acho que é esse o ponto. Sim. Eu deixo. Crie novos paradigmas e perspectivas. Isso. Muito bom. Precisa de um incentivo? Pega uma coisinha do seu coração e bota aqui no comentário que a gente vai curtir e vai te apoiar. Boa! Curti, gostei. Porque às vezes você vai falar, eu tô rodando tudo sozinha aqui pra mim e eu tenho medo. Estamos juntos. Não precisa bancar isso lá no almoço família domingo, cheio de gente que não vai apoiar. Bota aqui, eu vou curtir, vou ler todos, vou curtir e vou apoiar vocês. Homens, mulheres, nome que você queira dar para si. Estamos todos aqui para te auxiliar. Isso. A ideia da gente gravar essas conversas aqui e trazer pra vocês é justamente essa, né? Senão a gente continuava no mesmo café que a gente vai lá nos sábados e pronto. Isso. Né? É fazer essa troca e trazer esses espaços de falas pra vocês também. Check? Check. Gê, mensagem final, você tem alguma ou já deu? Não, eu acho que Eu preciso fazer esse adendo. A Georgia tava muda até 10 segundos antes da gente começar a gravação. Deu até medo. A gente achou que ela tava offline por completo, assim, desacoplada, sei lá o que foi. Aí do nada, como vocês podem saber, do nada, apertou o botão e a mulher saiu dali. Então, muito obrigada, produção. de aqui. nada. Né? Você que veio inteira, toda trabalhada no poá. Vocês perceberam que o Georgia Fofa faz assim? Eu amo Georgia Fofa com a mãozinha assim. Eu amo, cara. Ela inclusive vai fazer essas honras então de sortear o nosso tema para a semana que vem. Georgia Fofa, misericórdia. Vai lá, Georgia Fofa. O que falaremos? Do que falaremos? No próximo episódio. Tan, tan, tan. Transição planetária. Calma. Meu Deus. A nave não quer te levar. Eu quero que ela me leve! Cara. Que rolê! Que rolê! Justamente na semana que tá tendo uma super transição. Divertido. Só vamos. Bom, o que será esse negócio de transição planetária? Nave existe. Viagem Mas vai ser louco. Certeza. Acompanhe. Cenas do próximo Vocês vão capítulo. gostar, tenho certeza. Qual que é o rolê lá? Assim, amor. Spoiler demais. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Ei, mas se não for nave, funciona submarino? Meu Deus. Boa.